Beleza pura, povão vascaíno! Que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Torcida do Vasco é fantástica, né? Mais uma demonstração de amor ao clube. Não estou falando do plano sócio-torcedor. Vou te contar já. O Vasco está viajando hoje para Goiânia para jogar amanhã pela Copa do Brasil. E nessa terça, o Atlético está abrindo venda de ingressos para a torcida do Vasco da Gama. Bom, a mira agora do Pedrinho é um atacante uruguaio, mas há um problema judicial aí. Eu vou te explicar também. O que eu preciso nesse momento? Que você se inscreva no canal, que você deixe o seu like e atenção. Vem aí um baita sorteio para você que é membro do canal. Quem está virando membro agora vai concorrer também. Um super kit do Vasco, oficial. Oferecimento da loja Gigante da Colina, que fica no centro do Rio. O link da loja está aqui na descrição. Mas você vai receber no conforto da sua casa. Dentre os itens, a camisa do ano do centenário do Vasco, de 1998. A camisa com que o Vasco conquistou a Libertadores da América. E ela pode chegar na sua casa. Para isso, basta que você vire membro do canal. Vou chamar a vinheta. E na volta, a gente vai falar sobre o Vasco por aqui. Maravilha, deu tempo, né? Se inscreveu no canal, deixe o seu like. E não se esqueça, vire membro agora. Você vai concorrer a uma camisa do Vasco oficial. Bom, vou abrir falando sobre a mira do Pedrinho, um atacante uruguaio. O alvo agora chama-se Brian Rodrigues. Mas atenção, o assunto é delicado. O Brian Rodrigues tem 24 anos, é um jogador uruguaio e que vem fazendo muito sucesso no América do México. O Vasco está tentando contratar esse jogador. O Vasco já mostrou interesse, o Vasco já reconhece os valores, o Vasco está disposto a pagar pelo Brian Rodrigues, talvez até num eventual empréstimo. Mas o que está pegando nesse momento, e o assunto é delicado, o Brian Rodrigues está sendo acusado de estupro no México. E o Vasco não vai contratar esse jogador enquanto o caso não estiver definido, estiver mais claro, enquanto o jogador não for absolvido de tal acusação. Mas há um detalhe nisso tudo aí. O Vasco tem pressa. 2 motivos. Pressa por conta do elenco, para reforçar o Vasco. E a janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro. O Vasco não pode esperar até o dia 2 de setembro para reforçar o seu time. O Vasco tem pressa em fazer um time forte. Então tem esse detalhe envolvendo aí o Brian Rodrigues. Deixa eu aproveitar aí para falar do Renier, que outro dia eu falei, o Vasco tem interesse no Renier. O Vasco não vai se movimentar para contratar agora o Renier. O Renier, sim, é um caso para o dia 1º de setembro, na véspera que se encerra a janela. Por quê? Porque até lá o Renier vai tentar se manter na Europa, e principalmente no Real Madrid. O Renier está treinando no Real Madrid, o Renier fez gol, inclusive, no último amistoso do Real Madrid. E o Real Madrid vai tentar mantê-lo na Europa por empréstimo ou por venda. E se o Vasco agora tentar o Renier, o Vasco vai ter que pagar uma grana que não tem, não vai nem pagar. Então, a desvalorização do atleta é se no dia 1º de setembro ele não for negociado e o Real Madrid entender que o jogador, mais uma vez, não fará parte do elenco. Aí, na véspera de encerrar a janela no Brasil, e a janela na Europa se encerra antes, o Vasco vai tentar a vinda do Renier. Eu tenho falado sobre isso. O Michael tem acordo para rescindir o contrato na Arábia Saudita, no dia 12 de agosto. Há o interesse do Vasco no Michael, outros clubes também estão interessados no Michael. Eu ouvi de algumas pessoas, mas o Michael não vai aceitar vir para o Vasco. Por causa de quê? Porque um dia ele jogou no Flamengo? Você já viu aí quantas vezes um atleta
jogou no Vasco e depois no Flamengo? E quantos atletas jogaram no Flamengo e depois jogaram no Vasco? Ídolos do Flamengo fizeram esse movimento. Ídolos do Vasco fizeram esse movimento. E um detalhe, o Reinier não é cria do Flamengo. O Reinier é cria do Vasco. O Reinier começou jogando no Vasco. Antes, inclusive, de passar a jogar no Flamengo, ele jogou no Fluminense e no Botafogo. É apenas uma informação. Então, o Michael, se tiver uma bela proposta e não houver interesse no Flamengo em contratar o Michael, que seria a prioridade do Michael, dito por ele, por que não aceitar uma proposta do Vasco? Acho que ele aceitaria sim, desde que a proposta seja boa. Bom, Vasco pega o Atlético Goianiense amanhã pela Copa do Brasil. Se o Vasco avançar para a próxima fase, ainda há o jogo da volta. 4,5 milhões de reais é o valor que o Vasco vai receber. Para o jogo de amanhã, o Adson deverá estar à disposição. Ele que foi poupado da partida diante do Grêmio. E o Maicon, zagueiro, é dúvida. Ele deixou a partida contra o Grêmio no decorrer do jogo, sentindo um problema. Tem uma impressão que ele não vai para a partida contra o Atlético Goianiense, será preservado, vai continuar o tratamento visando o jogo do sábado diante do Bragantino. O Vasco terá cerca de 3.500 ingressos para o jogo de amanhã. Todo o setor atrás do gol do estádio Antônio Ascioli ficará para a torcida do Vasco, assim como foi aquela partida pelo Campeonato Brasileiro, que o Vasco acabou ganhando por 1-0. Só que a carga de ingressos para o Vasco naquele jogo foi maior. Além de toda a área atrás do gol, o Vasco ainda teve um setor liberado numa parte da arquibancada. A princípio, para o jogo de amanhã, apenas o setor atrás do gol, cerca de 3.500, e eu acredito que a torcida do Vasco irá esgotar. E aí eu falo sobre a torcida do Vasco. Quem é que entende esse amor? Ninguém entende o sentimento. O Vasco vem de 2 derrotas consecutivas no Campeonato Brasileiro. O Vasco ainda não jogou diante do Atlético Goianiense. E o jogo de sábado em São Januário, às 19 horas, já tem todos os ingressos vendidos. Todos os ingressos foram vendidos em menos de 6 horas. Só a torcida do Vasco é capaz de fazer isso. Já há alguns anos, sem ter um grande time. Não é que o Vasco tenha um timaço e dê gosto de ver o Vasco jogar. Longe disso. Mas o torcedor, mais uma vez, chega junto, pelo simples amor, à Cruz de Malta. Só quem é Vasco entende. Para fechar, Chapecoense emitiu uma nota oficial falando sobre o estado do gramado da partida diante do Grêmio. E segundo a Chape, o gramado estava em perfeitas condições, até a chuva. Isso é verdade. Nós mostramos um vídeo aqui do gramado do estádio da Chape. Estava bom mesmo. Com exceção do gol que fica à direita, por conta de uma marquise, ali bate pouco sol. Na própria nota, a Chape fala sobre isso. É um problema que eles precisam enfrentar. Mas o gramado ficou péssimo devido à chuva, que caiu muito acima do esperado. Bom, a partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, aqui no meu canal do YouTube. Programa que a gente tem para interagir melhor.